Se você é desenvolvedor Java, então não há novidade para você que o Java pode ser uma linguagem bastante verbosa. E isso se dá por vários motivos. Um dos principais motivos é a quantidade de código boilerplate que a gente pode ter nas nossas classes. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma alternativa para reduzir a quantidade de código boilerplate da nossa aplicação utilizando o Lombok. Também vou falar a diferença entre Lombok e o Record. Bom, sem mais conversa, vamos para o código. Bom, agora que a gente já está aqui no nosso site do Spring Initialize, a gente vai começar a iniciar o nosso projeto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher aqui a versão do Maven. Também vou deixar selecionado aqui com linguagem de programação Java. Vou adicionar a dependência do Lombok, que vai ser o nosso principal objetivo dessa aula. E também vou fazer aqui algumas configurações. A versão do Spring eu vou deixar a versão 3.2.5. Vou configurar aqui o nosso grupo ID, que é o nome da nossa empresa. Então vou colocar aqui io.github.com.dailan.bueno. A versão aqui eu vou chamar de Example, o Artifactory. O name eu vou chamar de Example API. E a descrição eu vou colocar como projeto de exemplo de Lombok versus Record. O tipo de packaging aqui, empacotamento, eu vou deixar como um Java, e a versão do Java eu vou deixar a versão 17. E agora que nós já temos aqui todas as configurações criadas, o que eu vou fazer é clicar em Generate. Então ele vai aqui gerar o nosso projeto. E o que eu vou fazer é... vou lá na pasta onde foi gerado o projeto. Vou copiar esse projeto, vou colocar ele dentro de Home, Project, YouTube. E aqui dentro eu vou descompactar esse projeto. Para fazer isso, eu clico no botão direito, Extract Here. E beleza, o nosso projeto já está descompactado. Eu vou abrir aqui o IntelliJ e vou carregar esse projeto na minha IDE. Então vamos aguardar aqui ele ser carregado. Nosso projeto já foi carregado. Se a gente vir aqui dentro do POM, a gente vê que eles têm aqui algumas annotations. A primeira annotation é do Spring Starter, Spring Boot Starter, e a segunda annotation do Lombok. E também tem uma annotation aqui que é relacionado aos testes. E uma das coisas muito importantes para trabalhar com o Lombok, eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens, é que para o Lombok funcionar, você precisa de um plugin. E essa configuração ela pode ser fácil, né? Por exemplo, no IntelliJ. Ou se você estiver utilizando talvez o Eclipse, talvez seja um pouco mais complexo. Eu não programo Java utilizando o VS Code, mas com certeza. O fato é que você vai precisar de um plugin para poder utilizar o Lombok. Então a gente pode pensar isso já como um ponto negativo. Eu já tenho aqui o plugin do Lombok instalado na minha IDE. Você pode fazer essa instalação na sua. Eu não vou abordar aqui porque é bem simples fazer isso no IntelliJ. Mas eu vou já mostrar aqui na prática as principais vantagens de utilizar o IntelliJ. Então primeiro eu vou vir aqui dentro de main, Java. E aí aqui eu tenho o nosso pacote principal de example. Então vamos aqui para a vantagem de se usar o Lombok. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma classe, eu vou chamar de pessoa, dentro do meu pacote aqui principal, né? Esse é um cenário muito comum. Imagina que a gente está num sistema de cadastros de pessoas e a gente precisa cadastrar uma pessoa. Então a gente criou uma classe aqui que vai representar a pessoa para a gente. O que vai acontecer é que a gente precisa colocar alguns atributos para representar a pessoa. Então vamos começar a escrever alguns atributos aqui. O primeiro atributo vai ser do tipo long, vai ser o ID da pessoa. O segundo atributo que a gente vai ter vai ser o private string nome da pessoa. A gente também pode ter um string.email da pessoa. A gente pode ter também, por exemplo, um private string.endereço da pessoa. Estou reduzindo aqui de uma forma muito simples. Então, por exemplo, para essa classe aqui funcionar, o que a gente precisa fazer aqui, a gente pode ter alguns códigos aqui que pode ser código comum. Claro que a gente pode utilizar a IDE para gerar esses códigos para a gente, mas, por exemplo, a gente pode
ter aqui um construtor, então vou utilizar a ideia aqui para gerar Generate Constructor. A gente pode ter primeiro um construtor sem parâmetro, um construtor default, que ele não recebe nenhum parâmetro. A gente pode ter, por exemplo, aqui nessa classe, um construtor com todos os parâmetros, que ele recebe ali todos os parâmetros e inicializa a nossa classe, né? Além disso, a gente também podemos ter aqui também os nossos métodos getters e setters, que a gente também pode. Eu estou utilizando a IDE aqui para gerar para a gente. Deixa eu ver o que mais. A gente pode ter também os métodos equals e REST code. Equals em REST code. Então vou pedir para ele gerar aqui para a gente. E então a gente consegue ver aqui que a gente tem aqui uma quantidade de códigos repetitivo. A nossa classe ela fica aqui mais poluída com bastante código que, sabe, imagina agora que você tem várias classes, tem pessoas, tem endereços, tem classe de cidade, você tem uma série de classes dentro da sua aplicação e para todas elas você vai ter que gerar construtor, você vai ter que gerar construtores com parâmetros, sem parâmetros, você vai ter que gerar getters, vai ter que gerar setters para todos os atributos da sua classe, vai ter que gerar o REST code. Então perceba que a nossa classe ela está tendo uma complexidade muito grande e vai estar tendo vários códigos, são códigos repetitivos. Que a gente vai ter, por exemplo, dentro da classe de endereço, dentro da classe de pessoa. Então, o Lombok ele vai nos ajudar, por exemplo, com esse tipo de operação. Para a gente testar isso aqui, a gente pode vir aqui dentro do nosso pacote de teste. Eu vou utilizar esse exemplo aqui de teste mesmo, só para a gente ver aqui isso funcionando, por exemplo, dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui uma pessoa, vou chamar de pessoa e vou ter que dar um new. Vou chamar a pessoa com os construtores sem argumento. Então, o que eu estou fazendo? Eu declarei aqui uma pessoa, né? Instanciei aqui chamando o construtor vazio lá da nossa classe. A gente vem que a gente está chamando esse construtor. E, por exemplo, a gente poderia começar a preencher aqui os valores, chamando pessoa.set nome, Tailan Bueno. Poderia chegar aqui pessoa.set e-mail dbueno@gmail.com e a gente pode continuar setando aqui os nossos atributos da nossa classe, porque está funcionando, porque a gente tem os métodos setting, né, lá dentro da nossa aplicação, e a gente, assim como a gente tem também o getter, né, a gente poderia, por exemplo, chamar aqui pessoa.get e-mail, né, e a gente teria o e-mail que a gente preencheu ali, porque ele existe. Agora, se a gente voltar lá dentro da nossa classe, a gente pode fazer algumas alterações aqui, né? Então, a gente pode, por exemplo, vamos começar a utilizar o Lombok aqui. Eu vou remover esse construtor aqui, sem parâmetro, né? E se a gente voltar aqui dentro da nossa classe, ela já começa aqui, nossa classe de teste, ela já começa a quebrar. Por quê? Porque não existe um construtor mais sem argumento. Então a gente vai incluir aqui o Lombok para que o Lombok possa gerar esse construtor aqui por detrás dos panos para a gente, tá? E essa geração ela é feita através do plugin do Lombok. O Lombok basicamente ele serve para gerar esses códigos por trás dos panos para a gente, sem que a gente tenha que gerar ele aqui igual a gente fez de forma manual. Ele faz esse trabalho para a gente. Então, por exemplo, que eu posso usar aqui a primeira annotation no argument construction e ele vai gerar o nosso construtor sem argumentos. Se a gente voltar aqui dentro da nossa classe, ele já parou de dar erro. Outra coisa que a gente pode fazer aqui em vez da gente chamar aqui o nosso construtor sem argumento, a gente pode chamar o nosso construtor com argumento. Então, a gente tem lá o nosso construtor que ele recebe, por exemplo, o ID, o nome, e-mail e endereço. Então, vou chamar aqui, por exemplo, o ID botar um L de long e vou passar o próximo argumento que ele recebe aqui. O nome e e-mail, então vou chamar aqui de Dailan, e-mail de santos@gmail e eu também vou passar o último argumento lá que ele recebe, que é o endereço. Eu vou chamar aqui só de teste, a gente possa ver isso aqui funcionando. Teste, esse será o nosso endereço, ou sei lá, endereço 1. Beleza, então aqui nós temos aqui a nossa classe que a gente declaramos e chamamos o nosso construtor com todos os argumentos.
Então, se a gente vir aqui, a gente tem aqui o nosso construtor. O que a gente vai fazer? A gente vai remover esse construtor, ele vai deixar de existir. E aí, a partir desse momento, aqui onde está instanciando a nossa classe, ela passa a dar um erro, porque esse construtor ele não existe mais. E a gente pode voltar lá e vamos usar outra annotation também muito utilizada no Lombok, que é a all argument construction. E ele vai gerar todos os argumentos com o construtor para a gente. E a gente pode ainda continuar fazendo mais coisas. Então, agora imagina aqui que a gente precisa dar um pessoa.set nome. E a gente não quer mais o nome de Dailan, a gente quer chamar de, sei lá, Eduardo. A gente está alterando o nosso objeto, a gente está alterando um atributo da nossa classe. Isso significa que a nossa classe ela não é imutável, né? Então você pode alterar, tem um set lá para a gente alterar os valores dos atributos da nossa classe. Então, a gente vê aqui, a gente tem o nosso método set aqui e ele parou. E isso funciona para o get, para todos. E o que eu posso fazer aqui é remover todos os métodos getters e sets. E eu posso também remover aqui os equals e hashcode. E a gente temos aqui agora a nossa classe mais enxuta. Entendeu? Vou apagar aqui alguns códigos. E se a gente voltar aqui, a gente está recebendo um erro. Porque a partir desse momento, o método setNome, que é usado para alterar, é um padrão do Java que a gente está utilizando para alterar o nosso nome do nosso objeto, ele deixou de existir. Então, a gente pode, se a gente for lá, a gente for lá na nossa classe, a gente pode usar, por exemplo, outra annotation que é o setter. E a partir desse momento, a gente parou de dar o erro, porque ele existe lá o nosso atributo, porque ele foi gerado pelo Lombok. E assim a gente pode fazer, por exemplo, a mesma coisa. Então, a gente pode ter como um string, porque a gente quer acessar a pessoa e pegar o e-mail dele. Então, e-mail, e eu posso chamar pessoa.get e-mail, get e-mail, e esse método ele não existe, ele continua dando erro. O que a gente pode fazer é voltar na nossa classe e pedir para gerar os métodos getters, e ele vai gerar os métodos getters para todos os atributos da nossa classe. E a nossa classe aqui, ela parou de dar erro, né? A nossa classe aqui de teste, a gente está testando, porque agora a gente já consegue pegar o método get, pegar o e-mail, porque ele existe. E assim, se a gente pegar aqui, por exemplo, o nome, e a gente chamar pessoa.getNome, ele vai conseguir pegar esse atributo, porque ele foi gerado lá para a gente pelo Lombok. Então, beleza. Então, aqui a gente já percebe algumas vantagens, que aquele código gigante que a gente tinha, a gente reduziu ele a um tamanho bem menor. Então, a gente reduziu ali todo aquele código boilerplate que a gente tinha na nossa aplicação para um código bem enxuto e bem menor. E aqui, ainda, a gente também pode utilizar a annotation como equals in REST Code. A gente pode gerar aqui o equal REST Code. Eu não vou entrar aqui em um detalhe, tá? Porque isso aqui pode ser um pouco perigoso, dependendo do cenário. Eu não vou entrar nesse cenário, mas eu estou dizendo que é possível. Mas existe um cenário por trás que pode fazer que a sua classe fique grande, dependendo se tiver relacionamento, etc, etc. Quando você utiliza a annotation equals in REST Code do Lombok. Ele gera um código um pouco grande, pode deixar a situação mais complexa, não vou entrar em detalhe, mas só para você saber que com bastante cuidado utilizar essa annotation em específico. Beleza. E agora a gente vê que a gente reduziu todo aquele código e sobrou algumas annotations. E a gente pode, por exemplo, reduzir mais ainda aqui. O que eu posso fazer? Tirar essas annotations aqui, todas, né? A equals and REST Code and getter e setters. E se a gente voltar aqui na nossa classe, ela vai continuar dando problema, porque não existe mais essas classes, ou seja, o Lombok não gerou por trás dessa classe para a gente. Então, a nossa classe aqui de teste vai passar a quebrar, porque não existe, tá? O que a gente pode fazer é voltar lá na nossa classe e a gente pode utilizar uma annotation chamada data do Lombok, e ela já vai gerar tudo isso para você. Então, a gente reduziu até a quantidade de annotation que a gente está utilizando aqui. Então, você pode ver que o Lombok é algo muito útil, muito legal. Claro que depende do projeto, depende do seu time. Algumas pessoas amam o Lombok, algumas pessoas gostam muito do Lombok,
Outras pessoas odeiam o Lombok porque eles acham, porque eu posso fazer isso, gerar esse código pela minha IDE de forma muito rápida, então não preciso do Lombok. Algumas pessoas gostam, outras não gostam tanto. Eu, sinceramente, sou das que gostam, tá? Eu gosto de usar o Lombok. Enfim, o Lombok tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu posso falar um pouquinho mais sobre a desvantagem um pouco mais para frente. Então, o Lombok, só para a gente recapitular aqui, o Lombok é uma biblioteca Java focada em redução de código boilerplate. E essa redução, ela se dá através de annotation, onde a gente ensina para o compilador Java como gerar código para a gente. Basicamente é isso. Agora existe uma alternativa ao usar o Lombok, que você pode utilizar o Record. E o Record é uma feature que foi introduzida no Java a partir do Java 14. E ela tem como objetivos semelhantes. Não é exatamente, são coisas distintas. Lombok e Record são coisas distintas, mas eles têm características bem semelhantes. A gente pode usar aqui uns exemplos para a gente explorar um pouquinho mais das características do Record. Bom, então vamos ver aqui como que o Record funciona. O que a gente pode fazer aqui é apagar essa classe aqui de pessoa que a gente criou aqui. Eu vou apagar ela e aí o nosso código ele vai começar a dar alguns erros aqui, porque não existe mais, né, essas configurações aqui de pessoa. A gente vai fazer é criar uma nova classe. E essa classe ela vai ser do tipo Record. E o nome dela vai ser pessoa. Beleza, então agora que a gente já tem aqui o nosso Record criado, a gente pode pegar e colocar exatamente os mesmos atributos. Então eu vou criar aqui um primeiro atributo que vai ser do tipo long, que vai ser o ID, que seria o ID da pessoa. O segundo vai ser uma string, que vai ser o nome da pessoa. O terceiro atributo também vai ser uma string, que vai ser o e-mail da pessoa. Tá dando um erro aqui porque eu escrevi errado, string. E o quarto atributo vai ser uma string também, vai ser o endereço. Endereço da pessoa. Então, beleza, aqui nós temos a nossa classe Record funcionando. Se a gente voltar aqui no nosso teste, a nossa, digamos que instanciação aqui, quando a gente instancia o nosso objeto, ele passou a funcionar. Só que, porém, a gente começou a ter alguns erros aqui, isso relacionado a getReset. E isso se dá porque o Record, um dos principais conceitos do Record é que ele é imutável. Então, a partir do momento, isso quer dizer que a partir do momento que você criou, instanciou, inicializou aquele objeto, você não pode mais alterar ele. E isso a gente já pode, por exemplo, comparar com o Lombok, que o Lombok ele pode ser imutável. Você pode não gerar, por exemplo, gerar só os métodos getters e não gerar o setter, tornando ele imutável. Mas ele não te obriga a ser imutável. Então, uma das principais diferenças do uso do Lombok com o Record. Beleza, então, agora o que a gente vai fazer é apagar esses códigos aqui, né? Porque eles não existem lá dentro do nosso Record. Então vamos voltar lá para o nosso Record. E uma das coisas interessantes que a gente pode fazer, o Record ele funciona da seguinte forma. Ele existe já um construtor por padrão com todos os atributos já para inicializar, que são inicializados para você, dessa forma que a gente já chamou aqui, né? Então, se a gente voltar lá no nosso Record, não existe esse construtor, porque ele existe por padrão já aqui no nosso Record. E o Record, ele gera já as classes Java para você por debaixo dos panos, tá? Vamos pensar dessa forma aqui a princípio. Beleza, mas você também pode fazer algumas coisas aqui no Record. Por exemplo, você pode gerar o seu próprio construtor aqui dentro do Record. Você pode gerar algum construtor e eu vou criar aqui o nosso construtor. E nesse construtor você pode, por exemplo, fazer algumas validações dentro desse construtor. Então, por exemplo, aqui dentro desse construtor você pode, por exemplo, validar o nome, né? O ID, por exemplo. Digamos que a gente queira saber se o ID foi igual a null, né? A gente poderia lançar uma exceção, throw illegal argument exception. ID não pode ser null. E eu preciso dar um new aqui. Beleza, a gente pode, por exemplo, aqui fazer mais uma validação, por exemplo, relacionado ao nome. Então, o nome, se o nome for
null, ou nome is blank for vazio, né? Eu posso lançar aqui também um throw, throw new ilegal argumento exception, nome deve ser preenchido. E assim por diante, você pode fazer algumas validações aqui dentro do seu record. Então, esse também é uma parada muito legal aqui dentro do record. Além disso, dentro aqui do record, você pode reduzir ainda mais esse código fazendo um construtor compacto. E a gente basicamente pode, por exemplo, remover todo esse trecho de código aqui. E aí, nós temos aqui um construtor com todos os parâmetros compacto. Então isso é legal porque você ainda consegue reduzir ainda mais os seus códigos utilizando o record. Além disso, para vocês conseguir acessar aqui os seus objetos gerado pelo record, você não utiliza mais o set você não tem, porque a classe, o record, ele é imutável. Então, uma vez que você inicializou o objeto, você não pode mais alterar ele. Mas, por exemplo, se você quiser, pegar o e-mail aqui, você utiliza uma sintaxe um pouco diferente. Você não precisa adicionar o get. Só chamar aqui pessoa, no caso, ponto e-mail, ele vai devolver para você um e-mail e assim por diante para todos os outros atributos. Por exemplo, para o nome, você vai poder chamar aqui o record.nome e conseguir pegar aqui o valor lá do nome da pessoa, né, que você inicializou lá no seu construtor. Bom, por fim, apesar do record e o Java terem alguma semelhança, eles têm algumas características que são muito importantes ao se considerar quando você compara o Lombok com o record. O record ele foi introduzido ao Java a partir a linguagem Java a partir da versão 14. E ele é uma construção, uma característica da linguagem que foi criada com o objetivo de criar classes imutáveis. Então, um detalhe muito importante do record é isso. Já o Lombok, ele é uma biblioteca externa que oferece funcionalidade com o objetivo de reduzir os códigos boilerplate, no caso, utilizando annotation. E como eu disse, o record, ele por padrão é imutável. Uma vez que você criou o objeto, você não pode mais alterar ele. Já com relação ao Lombok, ele é opcional. Ele pode ser imutável, mas não necessariamente. Você pode não gerar o seu método get no seu método set para alterar o objeto, mas não é obrigatório que ele seja imutável. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no record, se sua classe ela pode ser imutável, a gente pode pensar, por exemplo, que o record ela tem uma boa pegada, porque ele já é um recurso próprio da linguagem Java. Ele não requer nenhuma biblioteca externa. Ele já é introduzido ali na linguagem, não precisa de plugin, não precisa de nada. Quanto ao Lombok, por exemplo, ele já é uma biblioteca externa. Então, por exemplo, você precisa utilizar um plugin para fazer ele funcionar, você precisa da IDE e também você precisa, você tem ali o suporte, né, que talvez não seja tão interessante você adicionar, trazer mais uma biblioteca externa, o seu projeto vai ficar dependendo mais de uma biblioteca externa, então também é uma coisa muito interessante a considerar quando se compara o record e o Lombok. Já se você olhar para o outro lado, por exemplo, se o seu projeto utiliza uma versão do Java anterior à versão 14, pode ser muito interessante você utilizar o Lombok para reduzir os seus códigos boilerplate. Por quê? Por causa que, já que ele é uma biblioteca externa, ele não depende da linguagem. Então, você pode sim utilizar o Lombok em versões anterior à versão 14. Então, por exemplo, nesse caso, ele teria uma vantagem quando se comparado ao record, né? O Lombok teria uma vantagem quando se comparado ao record. Ambos têm o mesmo objetivo, que é reduzir os nossos códigos boilerplate, né? Facilitando a criação de objetos Java. O record, ele é uma característica nativa da linguagem, né? Com um foco em imutabilidade. Já o Lombok, ele tem uma abordagem mais geral, uma biblioteca externa que tem mais uma abrangência geral. Então, cabe você e o seu time decidir qual é o melhor a se usar, né? Se vale a pena utilizar o Lombok ou não.
é um trade-off. Tem vantagem e desvantagem. Depende de várias coisas. Por exemplo, um record não pode ser estendido. Então, tem várias coisas que eu não vou entrar específico ali no record. O objetivo é falar da diferença entre o Lombok e o record, quanto usar um. Eu não vou entrar tão a fundo no record, mas tem outras características muito importantes que você tem que considerar quando você vai escolher entre Lombok ou rest. Ou seja, usar os dois ou não. Enfim. Eu já vi projetos que não utilizam Lombok, eu já vi projetos que o pessoal não quer Lombok, que prefere gerar tudo ali para a biblioteca e deixar aquele código complexo e grande ali na sua máquina. Já vi projetos que utilizam o Lombok para tudo e já vi projetos também que utilizam os dois, utilizam o Lombok e também utilizam o React. Então, cabe ao seu time decidir qual é o melhor para o seu projeto. Bom, galera, e esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês a diferença entre Lombok e Record, quando usar um ou outro, as vantagens e as desvantagens. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui embaixo para entender que esse conteúdo foi útil e relevante para você e possa trazer mais desse tipo de conteúdo aqui para o canal. E é isso, um grande abraço e até a próxima.